quando morre você leva. Só isso mesmo te leva. E a gente Jesus já disse, não ajuntais tesouro, né, na terra. São 14 horas agora, mais 6 minutos no Sari. Se tiver mais algo aí, senhor presidente, que eu ia falar referente à Guarda Municipal, mas depois a gente entrar aí no... Pode falar que a gente entra aí de novo. Sobre a nossa Guarda Municipal, que no último sábado, né, fez em Ilhéus mais uma tomada de curso, mais um curso que foi feito e tomado por membros aqui da Guarda Municipal, que já teve aqui o curso de preparação, né? E lá em Ilhéus a gente encontrou várias pessoas lá da cidade de Mansidão, cidade que fica já divisa, né, com o Piauí. São quase 1000 quilômetros, né, daqui do nosso sul até a cidade de Mansidão. Aí tinha guarda lá de Gandu, tinha guarda lá de Teixeira de Freitas, de Porto Seguro, tinha guarda de Pau-Brasil, de Conquista, Itabuna e Ilhéus. Guarda de vários locais e a guarda aqui de Uçari. E aí a gente começa a trocar as ideias, né, conversando e tal, sobre as necessidades, as demandas, como é que anda a situação, né, das guardas nas suas respectivas cidades. E aí, claro que a gente não esquece, tanto eles como a gente também, sobre a questão do plano de cargos e salários da Guarda Municipal. E aí teve 2 lá que fizeram essa pergunta, mas fizeram a pergunta pensando eles também que a gente estava mais avançado do que ele, porque quando a gente cita que a nossa guarda foi fundada em 1986, os outros tem 5 anos, tem 4, tem 9 anos, cidade que tem X anos, cidade com 3 emancipadas. E aí eles ficam assim, lisonjeados, né? Assim, ali, rapaz, de 86, eu falei, de 86, 32 anos já de fundada a Guarda Municipal. E aí nós estamos aí nesse plano. Na última sessão, que o prefeito esteve lá também, né, fez alguma coisa, na penúltima sessão também foi falado isso também, e apresentado também lá, já foi cobrado em sessão atrasada, falando também do plano de cargos e salários da Guarda Municipal. Como é que está transcorrendo isso aí? Olha só, eu até já disse isso lá, e estou procurando. Eu tive até com um ex-presidente hoje, o Gideon Oliveira, conversando sobre isso. Segundo a informação dele, esse plano de cargo e salário veio para a prefeitura, mas não voltou ainda, desde o governo passado. O governo atual eu já cobrei umas 3 vezes e ainda não me deu a resposta. Alguém disse para mim lá que não encontrou isso lá. Mas eu acho que você lembra que nós tivemos ainda na época de Demir, presidente do sindicato, eu, Roberto Mendonça, na época Demir, eu acho que Paulo Soares, nós tivemos uma reunião lá no gabinete com o ex-prefeito Valdo Muniz, e aí deixamos lá esse plano de cargos e salários, esperando voltar, mas até hoje não voltou. Eu procurei a cópia até hoje lá na Câmara e ainda não encontrei. Qual é o meu pensamento agora? Já que não tem isso, nós não estamos tendo como ver isso, tentar refazer, a partir de janeiro agora, eu estou tentando fazer isso, estou pedindo até o Léo, que é guarda lá em Camacan, a outros locais, alguns tipos desses, de cargos e salários, né, da carga horária dos guardas, para poder eu me sintonizar, me situar e preparar o projeto, o anteprojeto. Por quê? Porque eu acho que, independente de eu estar vereador, eu sou guarda. Como outros que já passaram na administração pública, em vez de lembrar que ele era guarda, né, estava secretário, nunca ligou para isso. E já deveria ter ligado para isso. Então eu estou vereador, eu me acho na obrigação de que, se esse não aparecer, eu tenho que fazer outro, no máximo até março, para poder dar entrada no anteprojeto.
Entendeu? Isso é uma coisa que eu venho conversando com o Léo e com outros. Tive até com um comandante lá de Camacan, o Delmo. Ele ficou de me mandar no e-mail, mas até hoje não mandou. Eu vou cobrar dele. Então, algumas pessoas pensam que a gente não está olhando. Alguém até me perguntou: rapaz, você está fazendo dos agentes de saúde e não está fazendo? Calma, rapaz, é porque tem isso, os trâmites. Eu tenho buscado, eu tenho que esgotar primeiro a lei para poder continuar com a outra. Como diz o outro, a minha educação começa onde a sua termina. Então, quando a lei terminar aqui, que não me dá direito a mexer mais nisso, aí eu vou começar a fazer. Entendeu? São essas coisas. Eu acho que o seguinte, é o que alguém me falou: rapaz, esses 3 projetos que estão aí, que você já fez. Eu disse: olha, eu não fiz não. A gente estuda, lê, mas como nunca fizeram isso, eu disse, muitas vezes até as pessoas me criticam por eu não ir lá na casa dela, porque eu sou legislador, por eu não ter passado na casa dela, porque eu fico em casa. Até minha mulher não gosta muito, porque eu fico lendo, estudando, porque você em menos de 2 anos de mandato, já conseguimos aprovar 2 importantes projetos do nosso município, né? Que é o novo Código Tributário e o Regimento Interno da Casa, que são, você sabe que a pila de documentos deles não são pequenos, então são essas coisas. E muitas vezes ainda fica alguma coisa que a gente queria mudar, que não muda, que vamos ter que fazer emendas depois. Entendeu? São tudo isso, é uma coisa complexa, porque as pessoas estão preocupadas. Ah, não, fulano é vereador, deixa ele lá, me ajude, não sei o que lá. Certo, ele vai me ajudar, está me ajudando, tá. Beleza, me ajude. Me ajude é o meu slogan, né? Mas eu ajudo para que você, lá no futuro, tipo em dezembro, quando nós, na reta final do ano passado, aprovamos um projeto de 50 mil para assistência social, para que desse isso, desse aquilo, que vai ter que fazer um outro projeto agora mais para poder assistência social ajudar, entendeu? Mas as pessoas acham que a gente não faz isso, que a gente não corre para fazer isso, para ajudar. Elas acham que a gente ajudar ela é estar lá na casa dela dando isso aqui. Não é. Se a gente não fizer as leis para que chegue até você, por exemplo, se a gente não fizer a lei para que o Bolsa Família continue implantado em Jussari, você não vai receber mais Bolsa Família, né? Além do governo federal querer cortar, se a gente não tiver a lei aqui, não vem. Entendeu? São todas essas coisas, as pessoas não entendem isso. Entendeu? Talvez nunca foi explicado. Talvez não é nem que ela não entenda, porque nunca explicaram para ela. E nós temos feito nessa legislatura buscar o que é melhor para a nossa comunidade. Estou deixando bem claro para toda a guarda que se até a data que eu estou prevendo esse cargo, esse plano de cargo salário não aparecer, eu vou fazer o outro e vou apresentar. Certo? Que o outro foi apresentado, me parece, pelo vereador Paulo Roberto Cruz Soares. Entendeu? É isso. Mas a prefeitura até hoje não devolveu, desde a administração passada. Não vou dizer que a prefeitura agora está fazendo corpo mole. Eu quero dizer que desde a administração passada, que já era para ter passado para o presidente passado, não devolveu. Entendeu? É isso. Então está explicado, mais do que explicado, né? São 14 horas agora, mais 11 minutos, eu sabia 14 mais 11 minutos. E para a conclusão aqui, como já estamos na véspera, da antivéspera, né, do pleito eleitoral, do segundo turno das eleições, né, de 2018, onde está na disputa do segundo turno 2 candidatos, né, que eleitos no primeiro turno para a disputa do segundo turno, dia 28, próximo domingo, portanto, né? E a perspectiva de muitos eleitores são grandes, são tamanhos, né? Muitos esperançosos até demais, outros céticos e outros que se encontravam céticos e estão aí fluentes, né, de esperança, né? São aqueles que estão confiantes, acreditando na chamada virada. Porque tudo acontece, nada é impossível, né? Nada é impossível, principalmente para Deus. Nada é impossível na nossa vida. A gente traça os nossos planos, os nossos projetos, às vezes a gente analisa assim, a gente não vai conseguir não, mas se você se sacrificar, se você se debruçar, você consegue realizar, concretizar tal projeto. Próximo domingo, a partir das 8 horas, dia 28,
o eleitorado brasileiro, mais uma vez, retornarão às urnas, né, de todo o Brasil, para mais uma vez exercer o seu papel, né, democrático, o seu papel de cidadão, exercer a sua civilização democrática. E é muito bom a gente aproveitar deste ambiente democrático de direito, que não foi conquistado facilmente, que foi a nossa democracia. E a democracia, já se diz, ela tem que ser dada, continuada, a sua manutenção para garantir o pleno e gozo exercício, para que todos ganhem com isso, porque não é fácil, não quem não teve a oportunidade, né, de recorrer às histórias, aos anais das histórias, né, do passado, aos livros, né, para saber diferenciar esses dois polos, né? Viver na democracia, na plena democracia, na liberdade de expressão, e viver no regime limitado, no regime ditatorial, onde a censura era o polo mais preponderante para inibir as ações, as manifestações, os manifestos, as mobilizações da sociedade brasileira, quando algo que não interessava ou algo que viesse de encontro à sociedade da ocasião fosse manifestada em público, aí haveria sim de imediato a censura. E isso tolia todos os direitos e deveres da sociedade, fazer os seus questionamentos. E a democracia é isso. A democracia é o que a gente vive no dia a dia. A democracia a gente não deve se espelhar simplesmente nos grandes centros urbanos. A democracia está em todos os ambientes, todos os locais, por mais simples e humilde que seja. Lá impera a democracia. E essa democracia que nós estamos vivendo e que a gente precisa dar a suprema manutenção a ela para que não venha desequilibrar e tirar esse foco da gente de lutar, de saber lutar, para que a gente possa tirar grandes proveitos. A democracia é isso, é você votar no primeiro turno, no dia 7 de outubro, e ter a condição de você retornar dia 28 de outubro, na plena democracia, independente da coloração partidária de quem está lá, lutando, brigando, né? Defendendo as suas ideologias. Mas a democracia é isso, é você ouvir, é você também não ter a tolerância de ouvir, mas chama-se também democracia, porque se não existisse a democracia, muitas ofensas que aconteceram, né, durante esse período curto de campanha, que agora há 45 dias, muitos não estariam até hoje novamente utilizando desse ambiente democrático para você expor as suas opiniões, as suas ideologias. Muitos tiveram esse momento tolhido bem lá atrás, e aqueles que ainda desobedeciam, lá no passado, muitos pagaram, né? Muitos tiveram que até ser exilados, ir embora do país. Mas o gozo bom da democracia é isso, é de você disputar, você conversar, você estar em ambiente, você chegar e falar. Embora as ofensas, isso é normal, acontece, os achicalhamentos, né, a recusa de alguns, né, as náuseas de outros de não conseguir, né, pelo menos ter a tranquilidade e a paz de estar ouvindo, porque aquele já não nos dá a condição da gente formular, da gente formar o nosso conceito, ou estar vivendo, ou fazendo sala para ouvir determinados candidatos. Mas esta é realmente a democracia que a gente quer que ela continue. Então, pleito eleitoral do próximo domingo, o eleitorado retornará novamente às urnas para manifestar o seu voto. Como eu falei, alguns céticos
outros esperançosos e outros esperançosos ainda de uma virada em que nada é impossível. Nosso querido vereador Luciano Cordeiro, pela a idade, e não quero medir aqui pela idade, mas pelo grau de conhecimento, a capacidade, a competência, a convivência, o bom relacionamento que tem, né? E a preocupação que tem também pelo campo político, entende muito bem da política e sabe diferenciar esses dois polos aqui citados. E sabe qual ambiente tomará, como eu também sei qual ambiente tomará no próximo domingo. Não quero aqui manifestar ou deixar alguém lá, aproveitando desse instrumento democrático e de direito, né, que é o instrumento de comunicação, para tentar angariar, tentar barganhar, tentar conquistar, convencer o voto. Mas é preciso que a gente tenha a racionalidade, tenha a compreensão de falar também, porque o instrumento de comunicação serve também, né, para ser a vez e a voz do povo. O povo que às vezes não tem direito à voz, ou tem a vontade e o desejo de expressar, mas às vezes fica limitado, tanto pela condição do conhecimento, mas na mente funcionando, o desejo, a vontade, mas aí a gente tem que exercer também esse papel, tomar também como luta sua, a luta do outro, para expressar o seu sentimento, a sua indignação, a sua revolta, ou o seu elogio, a sua apologia a determinado candidato. Meu querido Luciano Cordeiro, eu venho fazendo essa pergunta a muitos amigos, amigas, né? A muitos não só aqui, no dia a dia, mas também pela rede social, fiz muitas perguntas. Em 2002, o salário mínimo do trabalhador brasileiro custava R$200, era o valor de R$200 em 2002. R$200, com o poder de compra da sociedade muito baixo, decorrente da inflação que acabava gerando essa inflação alta e diminuindo o poder de compra do brasileiro. Então era muito insignificante, muito desvalorizado o salário mínimo em 2002, que custava R$200. E olha que R$200 em 2002, se a gente for colocar aqui, deixar bem lá para trás, remotar e deixar do ostracismo o período regencial, período colonial de Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas vamos entrar na seara de 1889, já entrando aí na República, vindo de lá para cá, ainda com o réis, que o réis provém do real da família portuguesa, que vieram de lá, por isso que veio o réis, dando ênfase à família real, e aqui veio para o Brasil. Mas, de lá até chegar a 2002, eu vou colocar para você, e depois chegar até 1994, mas até chegar a 2002, olha quantas moedas brasileiras foram trocadas. Desde lá da criação do Cruzeiro, em 1942, com Getúlio Vargas, que é considerado o pai do trabalhador, o pai da carteira de trabalho da CLT, foi Getúlio Vargas, que deu dignidade. E a opressão daquele momento levou a Getúlio Vargas, em 1953, ao grande suicídio, porque não aguentou a opressão. Mas foi ele que criou o Cruzeiro, em 1942, pelo PTB, criou o Cruzeiro, aí veio o seu suicídio, o país entrou em crise, tiraram 3 zeros do Cruzeiro, da era Getúlio Vargas, para ver se equilibrava, não deu certo, com o Juscelino também não funcionou, foi bem que fez a Brasília, construiu, JK, não deu certo.
Retorna de novo, bota mais 3 zeros, aumentando 0 no Cruzeiro, não deu certo. Entrou o período ditatorial, o regime da ditadura militar, 64 a 84. E aí veio esse desequilíbrio na economia, a inflação alta, colocaram mais zeros. No governo Garrastazu Neves, e foi implementado mais zero para ver se ganhava mais força, mais valor. O Cruzeiro não deu certo. Aí vem Ernesto Geisel, e com ele vem junto o ministro Delfim Neto, e aí tira mais zero, tenta mudar a moeda, não dá certo. Aí descamba-se com Delfim Neto para não ver o país pior do que estava no colapso. Recorre mais uma vez ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, e aí atola o nosso Brasil de dívida, deixando o Brasil endividado, lá para o Delfim Neto, que na ocasião a gente brincava de prosa e verso, deu fim no Brasil, e tanto tomar dinheiro ao Fundo Monetário Internacional, ao FMI. Brasil com inflação alta, vivendo o regime da ditadura, ninguém podia falar nada, todo mundo comia na cuia do domador, ninguém se manifestava, ninguém se mobilizava, mas aí tomou a frente, já bem lá atrás, no início dos anos 80, os sindicatos já ingressaram, os metalúrgicos lá em São Paulo fazendo aquelas mobilizações, mas o chicote ainda caindo, mesmo já no governo de João Batista Figueiredo. Os estudantes apanhando. Os estudantes, porque a UDN surgiu justamente para isso. Né? Aí então existiu para isso, a união dos estudantes aconteceu para isso, mas veio João Batista Figueiredo e aí não teve como equilibrar o país atolado em dívida, aí foi o jeito de recorrer para a massa popular. Vamos ao plebiscito em 1984, e aí todos os brasileiros foram para a rua buscar o plebiscito para a redemocratização do país, porque estava cansado dos governos que passaram, os generais que administraram, governaram o nosso país. Não conseguiram, depois de Getúlio Vargas, equilibrar, porque foi mudado o estado do Rio para Brasília, feito Brasília. Se já esteve lá, você sabe muito bem, eu nunca estive, quero ter um dia para ter o luxo de estar lá, mas o arquiteto Oscar Niemeyer fez muito bem aquilo ali. PCdoB, muito bem. Oscar Niemeyer, aquele fantástico, aquela fantástica obra feita por lá. Aí veio a eleição. A eleição foi a eleição democrática em 1985, não foi. Depois que o Brasil conseguiu a sua redemocratização através do plebiscito, foi no regime democrático, as pessoas foram para a urna? Não. Foi pelo voto do quê? Do Congresso. E aí o Tancredo Neves, na ocasião, disputou, ganhou a eleição, mas só que não pôde governar. No dia da sua posse, morreu. Assume quem? José Sarney. E aí houve o quê? Inflação, juros altos, e mais juros. Gerou o plano verão, o José Sarney, não deu certo. Plano Bresser 1, plano Bresser 2, não deu certo. Aí vem plano Collor, já com a eleição de Collor, plano Collor 1, plano Collor 2, não deu certo. Plano Cruzeiro 1, plano Cruzado 1, plano Cruzado 2, e nada deu certo para esse país. E aí a gente está desembocando já na eleição, na segunda eleição, onde disputou novamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o Fernando Henrique Cardoso. Já perdido a eleição para o governo, para o presidente Collor, e que foi deposto do governo, assumindo o Itamar Franco. E aí quantos planos criaram? E aí vem as trocas das moedas, senhor Luciano Cordeiro. Quantas moedas foram trocadas? Aí aumentou 0, trocou, veio a moeda, veio o Cruzeiro 1, Cruzeiro 2, Cruzado, não deu certo. Aí vieram os planos, plano Cruzado 1, Cruzado 2, até chegar no plano real,
e com a chegada do real. A convenção da URV, isso levou o Brasil a um desequilíbrio com aquela convenção da URV, juros extratonômicos, estava aí, mas a moeda foi criada há 24 anos, e o sociólogo, ainda bem, fez ainda, mesmo com todas as misérias que fez, mas segurou a moeda, 24 anos fazendo o real, né? Com tantas moedas que tiveram, tanto zero que colocaram, tiraram o zero, tira zero, bota mais 3 zero, aumenta zero, não dava certo, desvalorizada a moeda, mas criou o real, está aí o real, o nosso real de cada dia, fazendo seus 24 anos, e aí veio o plano real, com o FHC, e está aí. Mas só que, em 2002, como eu estava falando, com tantas trocas de moeda, com tantos governos que passaram, vieram de lá de trás, o governo, o salário só conseguiu chegar a R$200 em 2002, com mudança de moeda, com planos que tiveram, plano verão, plano Bresser, plano Collor, plano cruzado e o plano real. Como mudança de moedas que tiveram o Brasil e não conseguir colocar o país naquele patamar de desenvolvimento, de crescimento, de valorização. Aí o salário de R$200 em 2002, desvalorizado com poder de compra, desvalorizado, poder de compra. 2003, com a vitória de ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o salário começou a dar suas guinadas. Em 2016, o salário mínimo estava em R$880, em apenas 12 anos de governo, o salário que em 2002 custava o valor 200, em 2016 R$880, quer dizer, R$680 foi o aumento em apenas 12 anos. 12 anos de governo, o salário teve R$680 de aumento de valorização, com o poder de compra do brasileiro muito alto, onde houve até o consumismo demais. Por quê? Porque o governo Lula quebrou o IPI, tirou o IPI dos impostos, dos produtos industrializados, e com isso facilitou a compra do trabalhador pegar o seu salário valorizado de R$880, salário com 240, 600. Aí o povo começou a comprar fogão, geladeira, som, televisão, computadores, celulares, sofás, né? Ter financiamento para carro, para moto, ter financiamento, ter crédito aberto na Caixa Econômica. Você tomava 1.000 para pagar com 800, ainda tinha carência. E chega em 2016, o salário estava, ainda com Dilma, em R$880. Quer dizer, saiu de R$200 e foi para R$880. Sem mudança de moeda, sem planos. O que houve no governo, esses 12 anos, foram o quê? Programas e mais programas. Quantos programas tivemos aí no governo Lula e Dilma? Aí eu vou colocar uns 3, 4 aqui, para não ser muito enfadonho, me alongar e delongar. Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, Rede Cegonha, ProUni, Pronatex, Pronaf. Vou colocar, né? Aí você vai para uma série de programas, Brasil Sorridente, Brasil Sem Fronteiras, Ciência Sem Fronteiras, Água para Todos. Aí você vê tantos programas que foram criados, não foi planos, porque o país não estava em crise, não foi planos, foram programas que foram criados pelo governo Lula e Dilma para fomentar ações e desenvolvimento para a comunidade, para a sociedade e para as cidades. Criado o Ministério das Cidades, justamente para das cidades, já está falando, para atender as cidades. Aí criou-se PAC 1, PAC 2, aí vem maquinários. Agora, para isso, para o Brasil, em 2016, que dizia que o Brasil estava quebrado, que a Copa do Mundo, em 2014, quebrou. Porque se, naquela ocasião, a nossa seleção brasileira ganhasse o título, todo mundo estava alegre e feliz. Mas não, antes de ganhar, o pessoal estava se mobilizando, né?
a oposição, os opositores a Dilma, porque sabia se Dilma reeleita em 2014 era o isopor que seria levado à estratosférica e lá fazer o efeito, levando consigo na sua leveza o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora em 2018 estaria ele. Então, estaria o candidato hoje, seria Lula em 2018. Mas os programas que foram criados, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Água para Todos, Pronatec, Pronaf, ProUni, né? Todos os programas criados em prol da nossa comunidade, da nossa sociedade, foi para beneficiar, ao invés de criar os planos, porque o Brasil estava em crise, inflação alta, não. Mas para ter isso aí, Lula primeiro tem que fazer o quê? Imposto retido na fonte. Quebrar com aqueles sonegadores de impostos, que sonegavam impostos. Desviavam para não pagar impostos. Então, para ter dinheiro no cofre público, é preciso fazer isso aí. Imposto retido na fonte. Lula primeiro tem que fazer o quê? O esteio. Plantou a semente. Vamos buscar a fórmula de conseguir dinheiro para fomentar esses programas, fomentar PAC 1, PAC 2, aí a agricultura familiar, que hoje abastece 64% do mercado, provém dos produtos da agricultura familiar, a nossa Bahia batendo recorde em produção de grãos e frutas, você vê o Nordeste sofrido batendo aí recorde em produção, mas para isso tem que ter investimento, irrigação, cisternas abertas, poços artesianos, luz para todos e água para todos, até a transposição do Rio São Francisco. Para ter isso aí, o Pronaf, agricultura familiar. Aí, se tem o produto, mas não tem como vender, não, se cria com que o PAA, porque você vai produzir e vai inserir também na merenda escolar. Não vai dar vez, não, a escola, para a comunidade, toda terça-feira distribui também para a comunidade, o PAA. Aí vem maquinário, minha roça precisa de maquinário. Prefeitura tinha condição de comprar uma reto escavadeira, uma patroa, uma caçamba, dessa daí do PAC 1. Aí veio o PAC 2. Tinha condição? Não. Né? Aí tinha condição dos municípios comprar, todo mundo quebrar no futebol clube? Não. Mas para isso teve que ter investimento. Teve que ter investimento. Foi Lula aguentar primeiramente acabar com a lei da privatização, porque a gente estava privatizando as nossas estatais, as nossas empresas, acabou com as estatais, ou com as privatizações, e segurou as nossas estatais, as nossas empresas, porque a gente estava vendendo tudo, a lei da privatização, de FHC, de Avenida de Tamafran, vendendo todo o nosso patrimônio. A gente ia ficar no país sem patrimônio. É a mesma coisa de você ter a sua residência, ter a sua casa, o fogão não é seu, a cama não é sua, a televisão não é